Bem, gente, aproveitando esse embalo, nós vamos falar sobre o uso de drogas que destrói o corpo humano. Eu gravei algumas coisas aqui, eu salvei, porque para escrever isso eu gasto uma noite inteira. Você vem na internet aqui, eu vou deixar o site de pesquisa, porque não sou eu que estou falando aqui, eu não sou cientista, não sou médico, não sou, né, estudioso de química, enfim. Primeiro, o tabagismo, o fumo. Segundo, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, né? O tabagismo integra os transtornos mentais, é uma droga psicoativa, né? Devido ao uso de substância psicoativa na revisão da estatística de problemas relacionados de doenças internacionais, com o CID-10, 199, e é a maior causa do grupo, ao grupo de saúde evitável de todo o conhecimento e mortes precoces de todo mundo. É conhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental ao uso de outras drogas como álcool, cocaína, heroína, né? O artigo é muito grande, eu não vou ler, não, senão ficar a noite inteira. A nicotina, por exemplo, né? Com o passar do tempo, o fumante passa a ter necessidade de consumir cada vez mais cigarro. Com a dependência, cresce o risco de contrair doenças crônicas não transmissíveis. E outra coisa, a causa de morte é muito grande, né? Mesmo pessoas que estão do lado de quem está fumando, ele está absorvendo aquela fumaça. O índice de morte é muito grande, não é? Então, é a primeira droga. A primeira é uma substância psicoativa que dá incentivo ao uso de outras drogas, né? Esse é o cigarro. Aí vamos para a cerveja. Isso aqui, ó, eu vou deixar o link. Eu pesquisei do Instituto Nacional do INCA, é uma instituição federal, Instituto Nacional do Câncer, né? Do Ministério da Saúde. Eu vou deixar tudo direitinho anotado. Porque eu não clono pesquisa, não, de nenhum youtuber. Eu acho isso uma falta de respeito. Vamos lá. A cerveja. Apesar do conhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool também é considerado uma droga psicotrópica, pois ele atua no sistema nervoso central, provocando uma mudança de comportamento de quem o consome, além de ter o potencial para desenvolver dependências, né? Tá certo? É muito grande a matéria. Isso aqui eu tirei do CEBRID, Centro Brasileiro de Informações de Drogas Psicotrópicas, bebidas alcoólicas, álcool etílico, né? Aí vem, vamos pesquisar aqui rapidamente, a cerveja. Cerveja é uma droga psicoativa? De acordo com sempre, FURG, o álcool etílico ou etanol, encontrado em todas as bebidas É uma bebida psicotrópica, eu já respondi aqui. Vamos para outra aqui, porque senão fica muito grande o texto. Tá certo? Vinho, cerveja, uísque, o gin, né? São bebidas destiladas e não destiladas. Todas elas provocam, são alucinógenos. A pessoa que dirige com 2 copos de cerveja, o bafômetro já pum, o ponteiro. Eu fiz muito. Eu aprendi muita gente com efeito de álcool. O ponteiro do bafômetro faltava pular né, do decímetro ali, do medidor, né? Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a ONU considera o alcoolismo como uma doença
de maior extensão do mundo, segundo estatística das associações dos alcoólicos anônimos. O álcool é responsável por 54% dos acidentes de trânsito no país, 51% dos acidentes de trabalho, 20% dos pedidos de divórcio, 60% das ocorrências policiais e a terceira causa de aposentadoria por invalidez, enquanto 80% dos meninos de rua têm pais alcoolistas, segundo dados recentes, em 1991. Né? Há 12 milhões de brasileiros, 91, 2001, 2011, 2021, 31 anos atrás. Tá? Imagine como é que está agora, né? Tá certo? Isso aqui foi pesquisado pelo Centro Regional de Efeitos de Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos, Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências Biológicas, Hospital Universitário de Dr. Miguel Correia Júnior, Centro Regional de Referência em Crack e outras drogas, né? Tudo do Rio Grande do Sul. Vou deixar o link com vocês. Agora, vamos para a maconha, né? Os efeitos, além dos efeitos psicotrópicos, o uso de maconha também desencadeia uma série de efeitos físicos que inclui taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial em doses muito elevadas, pode causar queda de pressão, né? Aumento de frequência respiratória, hiperemia conjuntival, que é olhos vermelhos, boca seca, aumento do apetite, letargia, redução do reflexo, né? E até a morte, né? O mais importante é saber que as alterações da concentração dos reflexos da performance motora pode durar até 24 horas, muito tempo depois do fim da sensação de auto-estar, né? Os efeitos da maconha consumida na noite anterior pode estar presente nos usuários que vão dirigir ou trabalhar no dia seguinte, apesar dos mesmos, muitas vezes, não terem consciência disso. Então, gente, a matéria é muito grande, né? Vamos falar agora do crack e seus efeitos, né? É um site chamado Orbitai, Diagnóstico Humano e Forense. Perigos do crack. É uma das drogas mais letais do mundo. É uma das drogas mais letais do mundo. E causa milhares de mortes. O efeito do alucinógeno dura pouco tempo e logo o usuário passa a ter uma grande depressão, paranoias e outros efeitos colaterais. Aí vai precisar de usar mais. Aí não tem dinheiro, aí começa a vender as coisas, roubar a coisa da casa da mãe, do pai para vender. Vende tudo, até chegar na morte. Até a morte bater na porta dele. Vamos embora, vamos para a escola espiritual, aprender, né? Aprender maiores lições. E assim é. Para nós espíritas, pensamos assim. Esse tipo de droga faz com que a pessoa não durma, não coma, apenas viva para se drogar. Muitos que já experimentaram relatam taquicardia, espasmos e convulsões. A droga deixa o ser humano zangado, ansioso, violento, mesmo que o efeito alucinógeno já tenha passado, né? As estatísticas afirmam que no Brasil, cerca de 370 mil usuários de crack nas capitais, segundo estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz. Em 2016, os estudiosos de outras instituições ainda reforçam o fato de que basta o primeiro contato com a droga para começar o vício. Um contato só, né? Do crack. Então a matéria é muito grande, não é certo? Acaba, destrói. Isso, gente, é preciso policiar. Isso, esses traficantes de alucinógenos, de maconha, estão nas escolas, na porta das escolas, vendendo, né? Tem escolas famosas no Brasil todo. No banheiro, apesar das escolas terem escolas particulares terem o policiamento interno deles, os fiscais, não adianta.
Quando sai do banheiro lá, aquele cheiro de maconha tá insuportável. Não tem como segurar mais. Ficou frouxa, a lei ficou frouxa. No Brasil a lei afrouxou. Na Europa a lei é rígida ainda. Estados Unidos, mas ainda usam o crack. E na alta sociedade, classe média alta. Imagina no Brasil. Então, essa informação foi desse site, o telefone está aqui. Vou deixar tudo anotado, porque não são pesquisas minhas. Eu não sou médico, não sou, né, químico, tá certo? Essa Orbitai fica na rua Tomé de Souza, no bairro em Belo Horizonte, tá certo? Vamos agora para os efeitos da cocaína. Eu já falei tudo isso. Os efeitos psicológicos em geral da cocaína são os mais comuns, podendo ser euforia, sensação de poder, ausência de medo, a ansiedade, agressividade, excitação física, mental e sexual, anorexia, que significa perda de apetite, insônias, delírios e alucinações. A matéria é muito grande, enorme, não dá para ficar a madrugada inteira lendo aqui para vocês, né? Aqui tem sobre o tratamento da dependência da cocaína, qual o tratamento, é necessário internação, e é caro. No Brasil não tem estrutura para isso. Um tratamento para cocaína tem que ser em hospital particular e custa dinheiro. Não tem informação, mas eu já vi documentários que é a base de muitas frutas, né? A laranja ajuda muito, o limão, enfim. Mas o tratamento é longo e caro, né? Essa informação eu tirei do site Cromax Tox. Tá aqui, ó. Eu vou deixar o site para vocês, ó. Tá certo? Agora vamos para o efeito da heroína, porque sai do cigarro. O cigarro não está servindo mais. Tem gente que consegue fumar sem passar para maconha. Mas tem gente que não aguenta mais, passa para maconha. Da maconha passa para o crack. Para o crack passa para cocaína. Para cocaína, né? Antes de tudo vem o álcool, né? A cerveja, a maconha, o crack, depois a cocaína, depois a heroína, depois a morte. Porque a heroína é 70 vezes 7 mais forte do que a cocaína. Ela é originada da papoula. A papoula, gente, é a flor, uma das flores mais lindas que existe. Ela é produzida no Sudeste Asiático, é produzida no Afeganistão. O Afeganistão hoje, isso você encontra nos livros, a BBC de Londres, a CNN, todas essas grandes empresas de notícia informam isso. É o maior produtor de heroína e eles vendem a heroína pura para países atrasados, trocam para países evoluídos, Estados Unidos, por armas, né? Mas a heroína também é usada como na indústria farmacêutica. São duas situações químicas. Eu não sei explicar porque eu não sou médico. Uma situação química é uma para fazer a pasta grossa, né, da heroína, e a outra é para o uso medicinal. Esses opioides, chamam opioides, que são remédios originados do ópio, que é a semente da flor da papoula, que é passada por um processo de cozimento químico, enfim. São os opioides, Tilex, remédios para dor, morfina, para dor insuportável. Mas no Afeganistão e outros países, ela é vendida em troca de armas, né? E países que fazem isso, essas pessoas, sim, podem ser que vão habitar mundos mais atrasados que o nosso, porque milhões de pessoas são responsáveis por milhões de mortes. Vamos ao site. Heroína. Eu já falei sobre isso. É do Hospital Santa Mônica, em São Paulo, né?
É uma droga ilícita que causa rápida sensação de prazer. É rápido. A heroína é rápida. Em seguida, de bem-estar e sonolência. Ela é considerada um opiáceo, produzido a partir de papoulas, onde é extraído ópio, que será transformado em morfina e depois refinado, até se transformar em heroína, né? A forma mais comum de se consumir heroína é derretendo o pó na colher, aquilo que você vê nos filmes. Aí que eu falo que esses atores, gente, não podem fazer esses filmes. Esses diretores têm que ter responsabilidade. Eles vão ser responsabilidade pela espiritualidade superior. Quem não assistiu um filme de ver gente injetando ali, ó, amarrando aquela borracha, uma colher, derretendo a colher com isqueiro, injetando aqui na veia. Gente, atores podem não escolher não fazer esse tipo de filme. Vai do livre-arbítrio. Mas o diretor quer que faça. Então esse diretor vai ser vai ser responsabilizado quando deixar o plano físico. Vai ser responsabilizado pela espiritualidade maior, porque incentivou muitos jovens a usar, né? A forma mais comum de se consumir heroína é derretendo o seu pó e injetando a substância nas veias, o que aumenta os riscos de infecção, porque às vezes está aquele grupo e só tem uma seringa, e às vezes tem um aidético ali, pega a AIDS, né? A droga também é comumente misturada em outras substâncias perigosas, como a cocaína, vira aquele coquetel, aquela coisa. E sem falar, isso aqui, quem postou foi o Dr. Marcel Vilela Nunes, psiquiatra do Hospital Santa Mônica, em São Paulo. Ressalta que, embora o consumo de heroína no Brasil não seja tão alarmante comparado a outras drogas, o especialista fala sobre as consequências do uso de heroína a curto e longo prazo e mostra o que pode ser feito para ajudar com quem sofre da dependência. Confira. E a matéria é muito grande, né? Não dá para ler tudo isso hoje. Essa informação eu obtive desse hospital, né? Agora, as drogas mais perigosas do mundo, segundo o Jus Brasil, está aqui, ó. Né? Jus Brasil é um site de justiça, né? Aí fala o que é definição de droga. Eu não vou ler isso tudo, não, senão fica muito grande. Primeiro, os comprimidos para dormir, os benzodiazepínicos, né? São usados no tratamento de distúrbio, clonazepam, o Patis, o alprazolam e por aí afora, remédio para dormir. Aí começa com 5 gotas, 10 gotas, 20 gotas, 30 gotas, aí não dá, começa a usar. É a mesma coisa. A pessoa fica doida, fica nervoso em casa, briga. Essa droga demora 3 dias para sair do corpo, a pessoa não pode dirigir, né? Causa depressão no sistema nervoso central, né? E se usados em grande quantidade, pode te levar ao coma. Aí depois vem o GHB, eu nunca ouvi falar. Essa droga é conhecida como droga conhecida como G, pronúncia em inglês, é o êxtase líquido, né? É a sigla para ácido gama hidroxixbutírico. Tem a versão de GBL, que é o ácido gama. As altas dosagens podem causar convulsões, coma e morte por depressão respiratória. Aí vem a maconha, aí vem as anfetaminas, que são estimulantes, inclusive encontradas em pílulas, como isso aqui vem de outros países, vem do Paraguai. Eu fiscalizei muito isso. Nós já fizemos muita apreensão junto com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Polícia Militar. Gente levando aquelas caixas de comprimidos. Você não sabe o que é aquilo, mas o cara que comprou sabe. E já tem o cliente para vender lá em Goiânia, Brasília e por aí afora. Isso aí corre solto. Até hoje, mesmo com a fiscalização rígida pelo órgão, pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Federal, que são órgãos de respeito, não dão conta. Não dão conta. Porque se vê, nota que os policiais já marcaram aquele carro, ele começa a transportar de caminhão, inventam, né? Aí vem o cigarro,
O tabaco ficou atrás apenas da cocaína, por conta dos danos a longo prazo, as perdas por conta da dependência e custos dos tratamentos, problemas acarretados pelo fumo. Eu, por exemplo, já falei aqui, tem um tio que morreu, ele morreu, tadinho. Ele andava em casa com aquele carrinho, com um balão, uma garrafinha de oxigênio, carrinho de rodinha, com um negócio aqui, porque não aguentava respirar. Hoje tem carrinho até de controle remoto, coisa muito sofisticada, porque gente que fumou a vida inteira, né? Eu tenho uma irmã, por exemplo, tadinha, que ela fuma desde 15 anos, e tá forte, né? Eles falam que tem gente que fuma, morre de outra doença e não morre do cigarro. Mas isso aí são outros estudos, isso aí tem a espiritualidade que intervém, não é? Tem o estado físico, tem a resistência do pulmão, mas enfim, ninguém pode ir contra a ciência. Aí depois do cigarro vem a cocaína, né? A pesquisa constatou que a cocaína é cara e as pessoas não fazem ideia do que pode estar inalando ou injetando, né? Essas misturas preparadas para a venda em massa levam quantidades relativamente pequenas de cocaína pura misturada, farinha de cloridrato de metilfenidato, adrenalina, fluido de bateria. Gente, solução de bateria. Meu pai vendia isso na loja, pelo amor de Deus. E até vidro moído. Aí vem a metanfetamina, que também é chamada de cristal. A sua forma de administração varia, podendo ser fumada, cheirada, diluída, injetada na corrente sanguínea ou até no ânus. Eu não sabia disso, né? Sem agulha. O importante é que ela entre no corpo, que a pessoa quer ficar doidona. Aí vem o crack, né, que eu já falei, é um subproduto da cocaína, né? Aí depois vem a heroína, aqui ó, a colher aqui ó, a injeção, ele acende o isqueiro, igual vocês vêem nos filmes, e injeta aqui na veia. A droga que matou Kurt Cobain é conhecida pelo poder de causar dependência e aumentar a dependência. Kurt Cobain, eu não sei quem é essa pessoa, posso pesquisar. Levando a caso de dependência química física a longo prazo, quando não leva à morte, a droga causa danos neurológicos irreversíveis. E depois o álcool, aqui ó, o álcool encabeçou a lista por vários fatores, agrava os casos de depressão, seu uso a longo prazo causa doenças no fígado, cânceres e danos cerebrais, causa dependência física e psicológica, além de ser acessível, que é uma droga lícita, né? Tem seu uso estimulado pela publicidade, né? Mas os danos são muito grandes. São inúmeros casos de mortes por brigas, acidentes de trânsito, com mortes causadas por pessoas embriagadas. O Estado tem o custo da fiscalização de consumo por motoristas, em contrapartida ao estímulo do uso, né? Então eu vou passar o site disso aqui, ó, né, que são informações. Então, voltando aqui ao assunto, vamos ver aqui para não ficar muito grande, né? Que tem data de validade, falar novamente sobre isso. Peraí. Novamente sobre o uso de drogas que destrói o corpo. Então essas pessoas, esses fabricantes de cerveja, fabricantes de cigarro, vão ser responsabilizados no plano espiritual. Atores brasileiros, né? Pessoas famosas. Eu retiro aqui atores brasileiros, está retirado. Mas pessoas famosas do meio da alta sociedade e do meio artístico, né? Não estou citando nomes e nem acusando ninguém. Fazem propaganda de cerveja, né? Hoje as propagandas de cigarro parece que foram proibidas já tem uns 10 anos já, né? Deviam se abster de fazer essas propagandas de cerveja. Cervejinha e tal. Um lançamento novo,
né? É uma droga psicotrópica. Vão prestar conta com o plano espiritual. Essas pessoas que fazem esse tipo de propaganda, né, que ganham muito por isso, vão prestar conta desse dinheiro no plano espiritual. Vão voltar para o beabá espiritual, né? Falar sobre os fabricantes de bebidas, fabricantes de cigarros, não é? Substâncias que vão matando o homem. Falar sobre os fabricantes de bebidas, fabricantes de cigarros, não é? Substâncias que vão matando o homem. Essas pessoas haverão de prestar contas sérias no banco no banco da justiça de Deus. Porque o banco da justiça de Deus cobra juros altos e nunca deixa de receber de quem os deve. Nunca. E esses fabricantes de cigarros, fabricantes de bebidas destiladas, fabricantes de bebidas não destiladas como a cerveja, champanhe, vinhos e outras coisas, são álcool, é álcool. O álcool mata pessoas. Eu fui policial rodoviário muitos anos. Atendi-se muitos acidentes. A média de mortes no Brasil era de 50 mil mortes por ano. Aí diminuiu um pouco agora. No país por acidente. Era uma guerra, praticamente. Que é como se fosse uma guerra de tantas pessoas que morriam. Essas pessoas, sim, haverão de prestar contas com a justiça. Não tenha a menor sombra de dúvida. O cigarro dá dinheiro, a bebida dá dinheiro, dá. Preste atenção. Haverão de prestar contas na justiça, né? No plano espiritual maior. Gente, eu falo isso porque eu gravo, porque se eu não gravar, essa informação me é passada pelo plano maior. Eu tenho que falar rápido, que se eu levantar da cama para vir aqui anotar, eu esqueço. Então eu ponho o telefone do meu lado. Esse gravador aqui é rápido. Eu leio, dei aqui, e já gravo. Aí por isso que eu gosto de mostrar para vocês. É um gravador que você pode baixar. Às vezes tem telefone que vem até com ele. Como o meu telefone é mais simples, eu tive que baixar esse gravador, né? Eu já falei das minhas palestras sobre um advogado famoso. Eu não vou entrar em detalhe, que o conto é um pouco longo. Então, essa é uma das palestras de hoje. Mas tem mais uma palestra que eu vou falar. Muito importante. E essa vai para os grandes advogados, não só advogados, médicos, profissionais liberais, engenheiros, né? Incluindo esses artistas que fazem filmes, aceitam fazer filmes com cenas que estimulam a violência, estimulam o álcool. Vou falar agora sobre isso, tá bom? Espera aí só um pouquinho, que tem muito assunto, senão eu esqueço, né? Espera aí só um minutinho, então fica muito longo.